Olá, que bom estar aqui com você novamente. Quero agradecer a todos vocês que têm participado nos comentários aqui embaixo, que têm trago, essa interação, isso é super importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu joinha. Isso é super importante, porque assim o YouTube entende que os vídeos são relevantes, né? Quando a pessoa for fazer alguma pesquisa, ela vai encontrar esses vídeos que são levados, direcionados para as famílias, e o canal cresce. Junto com isso a gente consegue conscientizar mais pessoas, mais famílias. Então, muito obrigada aí pela sua colaboração, que Deus te abençoe grandemente. Hoje eu quero trazer um assunto que meu coração, ele se inclina para isso todos os dias, né? Que são dois temas que eu considero muito importantes, duas coisas que eu quero conseguir colocar na bagagem dos meus filhos, que eu quero conseguir inculcar no coraçãozinho deles, que realmente, assim, são muito importantes para mim. O primeiro deles é a questão do temor do Senhor, né? É importante a gente conseguir passar para os nossos filhos o quanto o temor do Senhor pode ser um divisor de águas na nossa vida, né? Porque quando nós tememos ao Senhor, nós tendemos a fazer escolhas que nos desviem do pecado, nós tendemos a fazer escolhas sábias, escolhas pensadas, refletidas, meditadas, né? Escolhas oradas. Se você tem temor do Senhor, você tem preocupação em fazer realmente aquilo que agrada o coração de Deus, aquilo que Deus aprova, aquilo que você acredita que é da vontade de Deus que seja feito, né? E também, em contrapartida, você evita fazer coisas que você sabe que não agradam a Deus, né? O temor do Senhor, ele te direciona, ele é um norte, ele te norteia na vida, né? Ele é um norte. Então, é uma coisa assim que eu considero muito importante conseguir passar para os meus filhos, porque vai chegar um momento que eu não vou estar lá com eles, né? Quando eles forem adultos, quando tomarem os seus próprios caminhos, fizerem suas próprias escolhas, nem sempre eu vou estar lá, vou estar junto. E quem vai dirigi-los, quem vai direcioná-los é o Espírito Santo que habita neles. Mas isso só vai acontecer a partir do momento que eles realmente tenham temor do Senhor, eles tenham, venerem, tenham adoração, tenham veneração, tenham realmente um relacionamento com Deus, né? Tenham a preocupação em fazer aquilo que Deus quer que eles façam, que eles vivam tudo aquilo que Deus preparou para eles para que pudessem viver, né? Então eu considero o temor do Senhor uma das coisas mais importantes para a gente ensinar os nossos filhos, né? Porque a partir dali é que eles realmente vão elaborar, vão trabalhar um relacionamento com Deus na vida deles, né? E eles aprendem também a dar importância, porque há um peso nas escolhas que eles fazem na vida quando eles têm temor do Senhor, né? Há um peso. Agora, quando a pessoa não tem temor do Senhor, ela não tem preocupação nenhuma com pecado, com escolhas ruins, ela não sabe em desagradar o coração de Deus ou em perder aquilo que Deus preparou para ela. Ela não se preocupa com isso, ela não tem temor do Senhor no coração dela, né? E quando eu falo em temor do Senhor, não é só uma questão assim de temor no sentido de, meu Deus, Deus é poderoso e Ele pode fazer o que Ele quiser, e isso é apavorante, né? Isso é pavoroso, isso é assombroso. Sim, verdade, é mesmo. De fato é, né? Mas é um temor com amor, ele envolve amor, ele não é medo, sabe? Mas é adoração, é paixão pelo Senhor, é saber que Ele tem o melhor para você e você realmente deseja aquele melhor que Deus tem para sua vida, sabe? Você sabe que aquilo que o Senhor tem preparado para você é o melhor para você. E você tem medo de perder esse melhor de Deus na sua vida. Você tem medo de fazer coisas que vão te afastar daquilo que o Senhor tem planejado, tem preparado para você. E você também tem medo de ferir o coração de Deus, porque você sente o amor dele por você. Então, temor envolve tudo isso. Temor do Senhor. E isso sim é um norte, sabe?
é uma bússola na vida dos nossos filhos, porque quando nós não, pais, nós não pudermos estar presentes, né? Porque quanto pequenos, a gente consegue orientar, a gente consegue ajudar, mas uma vez grandes, o que exatamente vai ajudá-los a caminhar pela vida fora, né? Com certeza é necessário ter nessa bagagem o temor do Senhor. Outra coisa que eu me preocupo bastante também e que eu também quero ensinar para os meus filhos é a questão dos valores familiares, né? É necessário ensinar para os nossos filhos que o mais importante, aquilo que Deus colocou na nossa mão de mais importante aqui nesta vida é a família, né? A nossa família, ela é o nosso primeiro ministério. E o seu coração, ele tem de estar no lar. Os nossos filhos, eles precisam querer estar em casa, eles precisam querer voltar para casa, eles precisam gostar de estar em casa. É importante que nossos filhos compreendam que não existe lugar nenhum no mundo melhor do que em casa, né? E como é que eu ensino isso? Como é que eu ensino para os meus filhos a importância do lar, a importância de preservar os valores familiares? Vivenciando isso. Eu tenho que ser uma mãe, eu tenho que ser uma esposa, eu tenho que ser uma mulher que tenha o meu coração inclinado para o lar. Da mesma forma, meu marido também tem de ser um homem que tenha o seu coração inclinado para o lar. Os nossos filhos, eles precisam perceber que para nós, papai e mamãe, é importante estar em casa, usufruir das coisas em casa. Tanta coisa gostosa que você pode fazer, né? Você pode fazer cinema, filminho, pipoca, piquenique, hora da historinha, né? Da leitura, culto, oração. Então tem muitas coisas que podem ser feitas em família, devem ser feitas em família, de maneira que envolva todos os integrantes e que mostre aos nossos filhos desde pequenininhos o quão importante é preservar esse valor familiar, que isso é o mais importante, é cuidarmos uns dos outros, é amarmos uns aos outros, perdoarmos uns aos outros, convivermos uns com os outros em amor, com amor. Esse é o valor fundamental, porque a partir dali, eles não só vão levar isso para a vida deles e passar isso adiante, né, para as próximas gerações, para os netos, para os bisnetos, né, mas é importante também para que haja uma grande satisfação interna. Porque a partir do momento que a pessoa não se encontra na família, a partir do momento que ela não se acha no âmbito familiar, ela começa a procurar o lugar dela fora daquele contexto, fora daqueles lugares, né? E isso pode ser no trabalho, isso pode ser nos grupinhos, nas rodinhas, no lazer ou em algum vício, mas a pessoa começa a desenvolver um mecanismo de fuga da família e, consequentemente, vai vivenciar uma grande insatisfação. Porque quem não tem valores familiares bem arraigados dentro de si, vive um grande conflito, uma grande insatisfação, fica um buraco aqui, né? Um buraco por quê? Porque essa pessoa não está vivendo o melhor que Deus criou para que ela vivesse aqui nesse mundo, que é justamente a questão da família. É tão importante que a primeira coisa que Deus criou para o homem foi o quê? Foi uma mulher, ele formou uma família no Éden para Adão, né? Então, a família, ela vem do coração de Deus, e nós temos uma grande necessidade de formar, de ter e de vivenciar essa alegria familiar. E quando não há alegria, quando esses valores não são inculcados no coração dos nossos filhos desde pequenininhos, essas crianças crescem e se tornam adultos insatisfeitos, adultos frustrados. Me veio muito ao coração essa semana o exemplo de Daniel na Bíblia, né? Mas não se sabe, a Bíblia não conta e os historiadores também não sabem dizer o que aconteceu com os pais de Daniel, se ele tinha irmãos, se ele tinha irmãs. A gente não sabe disso, a gente só sabe que a Babilônia tomou aquelas terras, né? E aquele povo todo, os hebreus, foram então escravizados e Daniel foi para um outro grupo, né? Para um grupo de rapazes que seriam então ensinados e trabalhariam de uma forma diferente para o rei. Muito bem. Quando Daniel é colocado diante dele, né, ele se vê diante de determinados privilégios que ele poderia ter como
comer da comida do rei e ter determinados benefícios por estar ali mais próximo ao rei. Ele não quis nada disso. Ele pediu para ter uma alimentação como a cultura dele se alimentava, e ele pediu para poder fazer aquilo que os pais dele, né? Os pais dele ensinaram ele a fazer, né? Na sequência do livro você consegue ver Daniel orando e ele fala sobre o Deus de meus pais. Então você observa ali duas coisas importantes na vida desse menino. De repente está diante de determinados privilégios, né? Que poderia comer do bom e do melhor, que poderia pensar assim, caramba, eu estou me destacando aqui, eu sou melhor que fulano, sou melhor que ciclano, sou melhor que os meus colegas, que os meus amigos, que os meus parentes. Então deixa eu me sentir, eu vou comer do que o rei come, eu vou viver aqui no meio que o rei vive. E no entanto ele não quis nada disso. Ele escolheu uma alimentação simples, uma alimentação que o povo dele se alimentava. Ele não queria se contaminar, ele não queria contaminar nem o corpo, nem a mente, nem a fé dele. Na sequência do livro você vai lendo, quando ele se refere ao Deus dos pais dele, que ele herdou essa fé dos pais, ou seja, ele era um garoto que ele preservou, mesmo na solidão, mesmo sozinho, mesmo no abandono, né? Porque os pais não estavam mais juntos com ele, a família não estava com ele. Ainda assim, ele preservou os valores familiares e o temor do Senhor. Então, isso fala muito ao meu coração, porque ele era jovem e poderia ter se desviado, poderia ter abandonado aquilo que ele aprendeu em casa, poderia ter virado as costas, né, negado tudo aquilo que ele aprendeu, inclusive com essa questão da alimentação, né, que dá outro vídeo, né, essa questão da alimentação para as crianças. Mas não, ele preservou os valores, ele preservou aquilo que ele aprendeu dos pais, ele preservou a fé que ele aprendeu dos pais, ele vivenciou isso. E isso traz para nós uma grande lição, né? Isso mostra para a gente, papai e mamãe, que nós temos sim condições de inculcar no coração dos nossos filhos a importância, né, o temor do Senhor, que eles vão levar com eles para o resto da vida, e os valores familiares, né? Eu penso que essa mamãe deve ter ensinado para esse filho, olha filho, é importante para a sua saúde se alimentar com isso, se alimentar com aquele outro, se alimentar com mais aquele outro, porque esse menino escolheu se alimentar de cereais, de grãos, de frutas, e não daquelas coisas, daqueles manjares que o rei comia, que tinha, né, à disposição do rei e também teria à disposição dele se ele quisesse. Então, quantos filhos nossos, quantos adolescentes abririam mão, né, de ter os manjares que tem por aí, os fast foods da vida, os shoppings da vida, tem, né, e abririam mão disso para se alimentar da maneira natural, da maneira que eles aprenderam em casa com a família deles, porque aquilo era o melhor para ele, né? Ele tinha esse conhecimento, ele tinha esse entendimento, aquilo era o melhor para ele. Será que os nossos filhos também escolheriam isso como sendo o melhor para eles? Então, se esse menino conseguiu trazer da casa dele o temor do Senhor, porque ele não perdeu a fé, muito pelo contrário, ele se tornou um grande sábio, né? Alguém que aconselhou reis no decorrer dos anos, né? Vai lá ler a história de Daniel, muito bonita. Mas, além disso, ele preservou o temor do Senhor, ele também preservou a cultura que ele trouxe de casa, né? As coisas, o conhecimento que ele trouxe de casa. Que nós possamos viver os nossos dias com consciência, sabe? Muito conscientes de que aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos não está só no aqui e agora. Aquilo vai ser levado por eles vão levar isso com eles e você não vai ter uma segunda chance. Você realmente precisa priorizar a sua família, você precisa dar prioridade para essas questões. Se você não ensinar o seu filho a ter temor do Senhor, se você não ensinar o seu filho a valorizar a família através das suas atitudes, né, das suas atitudes que valorizam, isso não vai acontecer gratuitamente. E vai haver um grande prejuízo lá no futuro, né? A começar pela insatisfação. Muito bem, eu não quero me alongar muito.
Até a semana que vem. Obrigada por você estar acompanhando os vídeos. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe seus comentários, que são super importantes para mim. Deus abençoe você grandemente, a sua vida, a sua família. E se Deus quiser, na semana que vem tem mais conteúdo. Beijão, fica com Deus.